Descobrir como viver de renda e alcançar a independência financeira é o sonho de quase 100% das pessoas. E esse provavelmente é o seu também, e é por isso que você está aqui vendo esse vídeo, né? Em algum dado momento você deve ter se perguntado, né? Como eu consigo viver de renda, né? O que eu devo fazer para alcançar essa independência financeira? Onde eu devo investir? E essas são dúvidas muito comuns para quem está num processo de construção de patrimônio ou até mesmo já tem um valor relevante para investir, mas não faz ideia do que fazer com o seu dinheiro. Então, se você quer descobrir como alcançar a independência financeira e aonde você deve investir, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o caminho que você deve trilhar. E se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo, trabalho no mercado financeiro como assessor de investimentos. E se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa seu like, que essa é uma das formas que você tem de contribuir com o crescimento do canal. Um erro muito comum quando se ouve falar de independência financeira é as pessoas acharem que para atingir isso é preciso ter alguns milhões de reais, né? E por essa falta de informação, muitas vezes as pessoas acabam desistindo de ao menos tentar alcançar essa independência. E eu quero que você entenda nesse vídeo que a independência financeira é alcançada no momento que seus investimentos te gerarem uma renda passiva suficiente para cobrir todos os seus gastos mensais, sem que você precise trabalhar. Ou seja, quanto maior for suas despesas mensais, maior também será o montante necessário nos seus investimentos para que ele gere essa renda passiva para você todos os meses. Então, se você tem um padrão de vida onde o seu custo é de R$ 3.000 mensais, você precisa investir em algo que te gere esse valor mensalmente em forma de renda passiva, e quando você conseguir receber esse valor, aí sim você atingiu a independência financeira. Mas agora que eu te falei isso, você deve estar se perguntando, né? Como que eu faço isso? Onde eu preciso investir para conseguir receber essa renda passiva e atingir a independência financeira? E a melhor forma para que isso aconteça é investindo através dos fundos imobiliários. E eu vou te explicar como que ele funciona. Os fundos imobiliários são um tipo de fundo de investimentos que aplicam seus recursos em empreendimentos imobiliários, né, como shoppings, galpões logísticos, hospitais, prédios comerciais ou ativos de renda fixa atrelado ao setor imobiliário, que é o caso das CRIs. E você, como investidor, ao adquirir uma cota desses fundos, você acaba se tornando dono desses empreendimentos. E você, como investidor de fundo imobiliário, você pode ganhar de duas formas, né? Através dos rendimentos, né, os dividendos distribuídos por esses fundos. Uma vez que você compra uma cota, você tem direito a receber parte desses lucros distribuídos por esses fundos, né? E por lei, eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros aos seus cotistas, né? Então, quanto mais cota você tiver, mais dividendo você vai receber, né? Que são chamados aluguéis também. E eles são isentos de imposto de renda. E a segunda forma de você ganhar com os fundos imobiliários é através da valorização das suas cotas. Se você comprar uma cota valendo R$ 100, daqui 2, 3 meses ela está valendo 120, você acabou ganhando com essa valorização. Como eu sei que é muita informação para você que às vezes não conhece, nunca ouviu falar de fundos imobiliários, eu vou dar dois exemplos aqui de clientes que eu atendo como assessor de investimentos e você vai conseguir entender na prática como que os fundos imobiliários funcionam. Eu vou contar para vocês um caso real de uma cliente que eu atendo, né, como assessor de investimentos, onde ela queria montar uma carteira que fosse capaz de gerar uma renda passiva para ela todos os meses. E eu expliquei como que funcionam os fundos imobiliários, né, expliquei os riscos, o racional por trás desse investimento, e ela concordou, se sentiu segura em investir em fundos imobiliários. Então eu montei uma carteira para ela com 10 ativos diferentes em 5 setores, né? E também em diferentes proporções para dar uma diversificada e também diminuir os riscos. E eu vou mostrar aqui para vocês a simulação que eu fiz para ela, né? Se ela tivesse investido nessa carteira nos últimos 3 anos, e eu peguei como um benchmark aí, uma comparação, né, para a gente entender. Eu queria que a carteira dela rendesse pelo menos 4% acima da inflação. E você pode perceber aí no gráfico, né, pelo histórico desses últimos 3 anos, essa carteira rendeu 86% a mais do que o indicador que eu usei como base, né, que foi o IPCA mais 4. Ou seja, se ela tivesse investido esses R$ 200.000 3 anos atrás, com essa valorização que esses investimentos, né, esses fundos imobiliários teve durante esse período, aqueles R$ 200.000 tinham se transformado em mais de R$ 436.000, ou seja, uma valorização de mais de 118% no período.
E claro, né, durante esse tempo, né, pegando lá de 2019, onde foi feita a simulação, teve momentos de quedas, né? Mas o importante é você saber diversificar, escolher bons fundos com bons preços para que esses riscos sejam diminuídos ao longo do tempo. Para fazer esse vídeo ficar mais didático possível para você entender, eu peguei também o dividendo médio pago por essa carteira nos últimos 12 meses, né? E eu vou colocar aqui na tela todos os dividendos que cada fundo está pagando. Então você consegue ver que tem fundo pagando 7%, outros 19%, né? Mas a média anual ficou em torno de 11,13%, né? Isso representa mais ou menos aí 0,93% ao mês de dividendo. Então, pegando, né, esse dividendo médio que essa carteira está pagando, aqueles 200 mil que a cliente aplicou, vai render mensalmente para ela cerca de R$ 1.860, né? Isso quer dizer o quê? Que ela vai ter uma renda passiva todos os meses, enquanto ela tiver esse dinheiro investido, de mais ou menos R$ 1.800. Claro que daqui para frente esses fundos podem diminuir ou podem aumentar esse dividendo pago. E agora, se a gente for voltar, né, e pegar aquele exemplo que eu dei de uma pessoa que tem um custo mensal aí na faixa de R$ 3.000, e se ela quiser ter, né, uma renda passiva que pague, né, esse custo que ela tem, quanto que ela precisaria investir? Então eu fiz uma conta aqui mais ou menos. Se ela tivesse aplicado nessa mesma carteira que eu montei para essa cliente, ela teria que ter investido cerca de R$ 330 mil para que ela gerasse cerca de R$ 3.000 mensais para ela, né? Então, com esse montante aplicado de R$ 330 mil, nesse exemplo que eu dei de uma pessoa que tem um custo de R$ 3.000, ela atingiria a independência financeira dela. E contando um outro caso real aqui de uma outra cliente que eu estou fazendo também, uma aplicação, montando uma carteira de fundos imobiliários, porque essa cliente ela paga mais ou menos aí R$ 1.300 de aluguel e ela queria que parte do recurso dela, da carteira que ela tem, pagasse esse aluguel, né? Então eu falei dos fundos imobiliários, montei uma carteira para ela de mais ou menos R$ 160 mil, que vai gerar todos os meses para ela essa faixa aí de mais ou menos R$ 1.300 mensais. Então, para você entender aqui, ficar bem claro, você não precisa ter milhões para que você consiga atingir a independência financeira. Você precisa fazer conta, entender quanto que você tem de custo mensal e ver mais ou menos quanto que os fundos imobiliários estão pagando, né? Montaram uma carteira diversificada e ver a média desses dividendos pagos. Então você vai saber quanto você precisa investir para ter aquela sua renda passiva que custeie, né, todo o seu padrão de vida. Eu sei que algumas pessoas podem estar vendo esse vídeo e pensando que preferem investir em imóveis físicos e ganhar com os aluguéis, né, já que não tem o risco da renda variável, esse tipo de coisa. Mas a ideia aqui era passar as possibilidades que você tem de investir em fundos imobiliários, né, com os melhores empreendimentos do Brasil, e isso com pouco dinheiro, porque a partir de R$ 100 você já consegue investir nesse tipo de fundo. Além do fato de você não ter dor de cabeça com inquilinos, né, manutenção do imóvel, documentação, entre outros problemas que o imóvel físico pode gerar. Eu passei aqui alguns casos reais de clientes que investiram valores relevantes, mas foi para chamar a atenção e mostrar as possibilidades que você tem nos fundos imobiliários. Mas como eu disse antes, você pode começar com pouco dinheiro e ir acumulando patrimônio ao longo dos anos, né? O importante é você começar. Hoje você pode estar ganhando aí 20, 30 reais de rendimentos mensais. Você precisa pensar no longo prazo em aumentar cada vez mais a quantidade de cotas que você compra para que essas cotas te gerem cada vez mais rendimentos e você consiga atingir a sua liberdade financeira o mais rápido possível. Por isso, se você está no período de acumulação, é importante você ter paciência e pensamento de longo prazo, né? Não foque no valor que você tem hoje, mas quanto você quer atingir para viver de renda passiva. Claro que você precisa entender que os fundos imobiliários são investimentos de risco, já que estamos falando de renda variável. Por isso que é importante você se autoavaliar como investidor, para que você entenda, né, se você está disposto a assumir o risco de investir em fundos imobiliários. Mas pensando em renda variável, se comparado às ações, fundos imobiliários são muito menos voláteis, né? E também, você dificilmente vai ver um fundo subindo aí 10, 20% no dia, o que é muito comum acontecer com as ações. Por isso que os fundos imobiliários, né, têm essa vantagem por ser de renda variável, mas com menos volatilidade, o que acaba deixando
seus investidores um pouco mais tranquilo. Hoje estamos passando por um momento mais conturbado na economia, fazendo com que os fundos imobiliários tenham uma performance ruim, justamente por conta da alta taxa de juros que estamos passando. Mas isso, quando a gente está falando de fundos imobiliários de renda passiva, seu pensamento deve ser sempre de longo prazo, e no longo prazo os fundos imobiliários são vantajosos. O mais importante, você precisa estudar sempre, avaliar os fundos imobiliários antes de comprar, não é porque um amigo indicou que você deve sair comprando. Até por isso eu não coloquei quais foram os fundos que eu coloquei na carteira das clientes, para que não tenha alguma interpretação achando que isso é uma recomendação de compra. Por isso que é importante você estudar. E através do site Status Invest, você consegue todos os indicadores necessários para que você consiga ter uma base e avaliar um fundo imobiliário se ele é um bom fundo para estar comprando ou não. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender um pouquinho mais como funcionam os fundos imobiliários e que você tenha visto a possibilidade de se investir nesse tipo de ativo como renda passiva no futuro. E se você quer aprender como analisar um fundo imobiliário, se você não sabe ainda como fazer e tem essa vontade de aprender, comenta aqui embaixo. E se tiver bastante pessoas interessadas, eu vou fazer um vídeo onde eu mostro alguns indicadores que eu considero importantes na avaliação na hora de comprar e investir em fundos imobiliários. E antes de ir embora, já clica no botão de curtir e compartilha com seu amigo que você acredita que gosta aí de fundos imobiliários, e eu te espero no próximo vídeo.